Fala, meus amigos, bom dia. Christian Santos, Escalpelando Cripto. Acho que há uns 3 ou 4 dias atrás eu fiz um vídeo aí falando sobre Matic e mostrando aí a minha análise, o meu achismo sobre o futuro da Matic no curto prazo. Né? Eu tenho uma boa perspectiva de futuro para a Matic no longo prazo, isso é certo, por isso eu ainda tenho Matic em meu portfólio, né? Mas eu fiz uma análise mais baseada para o curto prazo e tentando identificar ali uma oportunidade de entrada. E eu vi ali, na verdade, no gráfico, olhando o gráfico, uma boa oportunidade de entrada, visto a queda, né, visto o caminho de queda que a Matic estava seguindo. E provavelmente ainda esteja seguindo. Né? Eu não olhei o gráfico ainda direito aqui no curto prazo, vou olhar aqui agora com vocês e vou tentar ver se qual caminho a Matic ainda está seguindo. E vamos ver o que aconteceu também com o que eu falei no último vídeo e se o que eu falei se materializou. Então, basicamente, deixa eu olhar aqui o gráfico, estou no gráfico linha, deixa eu passar para o gráfico de 15 minutos. Né, basicamente, para explicar você também que chegou no meu canal agora, basicamente as análises que eu faço aqui, eu faço análise muito simplista, né, uma análise onde eu basicamente levo em consideração indicadores como bandas de Bollinger, EMA, o próprio MA e os estocásticos que a gente tem aqui na Binance. Basicamente, eu levo em consideração os indicadores básicos que a própria Binance disponibiliza aqui, né, e outras plataformas de investimento também disponibilizam. Esses indicadores são clássicos, né, no mercado de investimento de ações e eles também servem, né, possuem a mesma funcionalidade que para o mercado de criptomoedas. Né, e basicamente, né, muito do que eu falo aqui é baseado muito, né, na ideia de demanda e oferta, na ideia de escassez e abundância do mercado, na ideia de preço baixo, preço médio, preço mais alto, que basicamente também é o que esses indicadores trabalham. Né? Esses indicadores, basicamente, eles analisam ali os preços dos candles, né, os preços de abertura e fechamento, eles basicamente criam médias móveis exponenciais, no caso do EMA, por exemplo, né, cria média móvel exponencial e plota uma linha que pode ser usada como uma linha de tendência, que pode ser usada como linha de suporte, que pode ser usada como linha de resistência, né? E plotam essas linhas no gráfico de acordo com a configuração que a gente faz. Né? Então, em EMA, por exemplo, a gente plota aqui o que está nessa tela aqui nesse momento, né? Uma linha amarela, uma linha rosa, uma linha verde e uma linha rosa mais grossa. Né? Onde eu configurei que a linha amarela vai me mostrar a média móvel exponencial dos últimos 50 dias, a linha rosa vai me mostrar a média dos últimos 100 dias, depois dos últimos 200 dias e depois dos últimos 400 dias. E o que eu falo muito nos meus vídeos é que essas linhas elas se cruzam o tempo todo, né? Porque o preço do ativo, o preço atual do ativo, ele tende a ficar mais barato do que a média, ele tende a ficar mais caro do que a média. É assim que o mercado funciona, né, o dia inteiro. É só você observar o gráfico, você vai ver que o preço sobe, o preço cai. Né? E entre o preço baixo e o preço alto, existe ali o preço atual e o preço médio. Né? O preço atual é o preço que o ativo está sendo negociado exatamente nesse momento. Né? Então vamos lá. Pegando aqui o gráfico de um período mais curto, onde cada candle aqui representa 15 minutos, e aí logo o que eu estou vendo aqui na tela é um período mais curto, né? Nesse momento aqui, o que esse gráfico me diz aqui, né? Na verdade, o que está sendo mostrado nessa tela aqui, é um gráfico que vai até mais ou menos dia 19/7, um pouco antes, né? Uns dias antes aqui do dia 19/7. Nesse momento, o que eu estou vendo aqui nesse gráfico de 15 minutos, né, e é um gráfico de curtíssimo prazo, é que o preço estava sendo negociado realmente abaixo do preço médio nos últimos 5 dias. Né? Nos últimos dias, o preço da Matic foi sendo negociado dessa forma, e o que eu falei lá atrás é que se continuasse caindo, né, a ponto de chegar a 65 centavos, né, se cruzasse 65 centavos, eu identificaria como uma oportunidade de entrada, uma oportunidade de compra, porque seria ali para mim, né, um primeiro suporte, né, mais próximo ali que a Matic poderia alcançar no curto prazo. Né? E realmente o que aconteceu com a minha ordem, aí eu inclusive deixei uma ordem aberta, né, se chegasse a 65 centavos, né, isso eu fiz quando a Matic estava justamente nessa casa, nessa faixa de preço aí, entre 80 e 90 centavos, eu não lembro mais.
E aquela ordem que eu coloquei ali de compra a 65 centavos, ela bateu, porque o preço chegou aqui justamente a 62 centavos, foi o preço mais baixo, né? Então justamente o preço cruzou os 65 centavos, né? E chegou aqui no fundo mais baixo aqui de 62 centavos e reverteu, né? Mas Christian, poxa, era 62 centavos, por que que você não colocou 62 centavos e colocou 65? Cara, porque não tem como adivinhar perfeitamente, não tem como adivinhar o valor exato. Então tudo aqui é range, é faixa de valor, né? Então nesse momento aqui, eu coloquei uma ordem, né? Naquele momento ali, há dias atrás, eu coloquei uma ordem nesse range de valor, entre 60 e 65 centavos, né? Então a ordem bateu ali em 65 centavos e imediatamente aconteceu a reversão ali, o mercado começou a subir novamente, né? E essas linhas aqui que indicavam que o preço estava mais barato nos últimos dias, elas tendem agora a cruzar, né, as linhas de prazo mais longo e o preço do ativo acompanhar, né? O preço do ativo vai acompanhando essas linhas aqui. Então é isso que a gente tem no gráfico nesse momento aqui de 15 minutos. É que houve esse alcance do fundo e houve agora o repique, a reversão. E o ativo está nesse momento aqui, chegou a ser negociado a 82 centavos, está sendo negociado a 79 centavos, né? Agora, você nesse momento, se você tivesse feito, se você fez essa entrada, né, como eu fiz essa entrada, eu poderia nesse momento aqui simplesmente já vender esse ativo que eu comprei há 2 dias atrás, né? Acho que a ordem bateu ontem, na verdade, não sei exatamente, tem que olhar ali no histórico, né? Mas eu poderia, por exemplo, já executar uma ordem de venda em cima dessa compra que eu fiz, porque eu simplesmente já atingi um percentual de lucro aqui bem razoável, né? Então, na verdade, eu estou falando aqui, né, daqui para cá, eu não tenho como medir aqui pelo aplicativo da Binance, mas tem plataformas que você consegue fazer justamente a mensuração, você consegue mensurar, né, justamente quanto deu daqui até aqui. Eu posso fazer uma conta também, né, mas eu consigo chutar aqui pelo valor que está agora, pelo valor que está agora, 65 centavos, e agora na casa dos 82 centavos, 85 centavos de repente, se eu programar uma ordem de venda ali, é que eu tive ali mais ou menos uns 25% de lucro, né, em 2 dias. Né? E talvez isso para mim seria suficiente. Como eu falo aqui nesse canal aqui de escalpelagem de cripto, né, eu busco operações de curto prazo. Eu foco mais em operações de curto prazo para poder fazer o lucro rápido do que operações de longo prazo. Apesar de que, né, eu estou nesse momento holdando as minhas moedas, visando também a operação de longo prazo, né? Então, como eu falo também nos meus vídeos, eu não acredito piamente em holdar o ativo para sempre, né, que vai chegar até a lua e sem fazer nada numa posição passiva, né? Eu não sou contra holdar o ativo, eu sou contra eu sou contra, né, na minha posição, não você, mas a minha posição, a minha estratégia de investimento, eu sou contra simplesmente holdar o ativo e não fazer nada, ficar olhando para ele de forma estática, vendo inclusive ele derreter, que é o que eu também tenho feito, eu confesso isso nos meus vídeos. Mas a boa estratégia, que eu julgo ser a boa estratégia, é essa: você sempre ter um percentual ali da sua carteira que você usa para poder fazer trade, que você não fica olhando, você simplesmente tenta fazer justamente isso, achar momentos de entrada no gráfico, entrar e achar momentos de saída, para você poder tentar surfar essa onda. E nesse momento que você precisa pensar é que lucro bom é lucro no bolso, lucro bom é lucro realizado. O lucro que fica ali e você não realiza, ele pode sumir do dia para a noite. É assim que funciona o mercado de criptomoedas, é assim que funciona o mercado de ações, né? Então, nesse momento, deixa eu agora mudar aqui para o gráfico mais longo, né, o gráfico aqui de 30 minutos, né, eu também vejo esse mesmo momento ocorrendo agora de maneira mais lenta. Né? Então aqui, ó, novamente eu tenho aqui a linha de curto prazo, novamente passando ali, indo em direção a cruzar para cima, né, as linhas de prazo mais longo. Deixa eu pegar agora um período mais longo ainda, 1 hora, e você consegue ver esse mesmo movimento se repetindo, só que de forma mais lenta. Né? Então, nesse momento aqui, eu ainda estou no período de 15 minutos, eu ainda no período de 1 hora, que me mostra um período mais longo. Agora esse gráfico aqui considera mais dias, né, na minha análise. Né? O meu preço ainda está mais baixo do que a média paga nos últimos 200 dias pela maioria dos investidores. Se eu pegar um gráfico maior, 4 horas, eu ainda não cheguei lá, essas minhas linhas aqui de curto, médio prazo ainda não se cruzaram. Esse movimento talvez ainda aconteça. E é aqui que eu consigo prever se ainda tem mais possibilidade de subida.
Porém, como esse movimento ele é muito longo, não tem como apostar cegamente de que agora esse preço aqui ainda vai buscar essas resistências mais acima, né? E eu uso as próprias linhas do EMA e as próprias linhas de Bollinger como representantes daquelas linhas que o pessoal costuma desenhar nos gráficos de resistência e de suporte. Então, nesse momento aqui, olhando agora para um período mais longo, pensando numa visão de longo prazo, de prazo maior, teoricamente o meu preço ainda está barato. Né? Mas em compensação, eu não posso tomar uma decisão de investimento para o curto prazo, né? Simplesmente olhando apenas para esse gráfico aqui de longo prazo, porque ele é mais lento de se estabilizar aqui e muitas coisas podem acontecer até que esse preço chegue ali numa resistência mais alta. Mas, no entanto, esse gráfico de longo prazo pode servir para me confirmar a tendência. Né, pode servir para me confirmar que há realmente uma tendência que talvez esteja, o preço do ativo esteja buscando um patamar mais alto, que é justamente o patamar de preço, né, acima ali do preço onde ele está nesse momento. Se eu colocar o gráfico aqui de um dia, olha, o gráfico de um dia me mostra algo bem diferente. Aí foi justamente nesse gráfico aqui que eu foquei, né, na última análise. E o que eu estou vendo aqui é que nesse último gráfico de um período mais longo, meu preço ainda não chegou o preço tão baixo quanto as pessoas pagaram há um ano atrás, que é o meu gráfico aqui de 400 dias. Né? Então o preço nesse momento ainda está mais alto do que o preço pago pelas pessoas há 400 dias atrás, digamos. Né? E se eu colocar um prazo ainda mais longo, agora aqui eu estou com um candle de uma semana. Esse candle aqui já é interessante também. Né, esses candles aqui são interessantes porque ele está me mostrando aqui também que o preço de 65 centavos ele quase bateu aqui nesse suporte aqui. Né? Bom, pode ser que ele ainda tente voltar nesse suporte mais vezes. Eu, inclusive, falo no outro vídeo que há suportes mais baixos que o ativo pode tentar buscar. Né? Eu não sei se vai. Né? Mas o que eu tento fazer nesse momento para poder encontrar momentos de entrada e saída é ir por partes. Eu nunca coloco o capital inteiro. Né? Quando eu encontro um momento de entrada, eu não coloco meu capital inteiro naquele momento de entrada, é sempre parcial. Né? A mesma forma, na realização de lucros, eu também realizo lucros parcialmente e eu vou observando o mercado. Né? Eu nunca vou all-in, né? dentro da negociação. Né? E a mesma coisa eu faço com a minha carteira. Né? O meu cenário ideal, né, de carteira, meu cenário ideal de estratégia de investimento é ter 25% da minha carteira dolarizada, ter 25% para utilizar ali para trade, para poder justamente fazer esse tipo de operação, tentar maximizar o meu lucro, né? E o meu restante ali, 50%, eu vou diversificar, né, basicamente em moedas estáveis. E eu não estou falando de stablecoin, mas eu estou falando de criptomoedas mais estáveis, né, como o próprio Bitcoin, como o próprio Ethereum, são moedas que têm um market cap maior, são moedas mais seguras, são moedas que, teoricamente, comparada com os tokens que a gente tem em criptomoeda, com um market cap bem menor, teoricamente, Ethereum, Bitcoin, talvez ADA hoje em dia, sejam moedas que representam um porto seguro ali, melhor do que outras criptomoedas. Né? Um dos meus erros nesse momento, que eu também realizo, reparo, né, nesse momento aqui, olhando para a minha carteira, é que eu me expus muito pouco a Ethereum e a Bitcoin, apesar de eu ter na minha carteira, apesar de eu ter staking de Ethereum, inclusive. Mas eu tenho um percentual bem pequeno dessas moedas na minha carteira e isso impactou muito a performance da minha carteira, porque as altcoins sofreram uma queda muito mais drástica do que o próprio Bitcoin. Mas enfim, então o que eu quis mostrar aqui nesse vídeo de hoje foi mais uma confirmação de que você fazer análise gráfica utilizando somente o aplicativo da Binance, somente utilizando indicadores como bandas de Bollinger, somente utilizando os indicadores como EMA ou a própria média móvel simples, né, saber ler, né, entender o MACD, o RSI e outros indicadores que indicam ali a velocidade, podem indicar momento de entrada, saída, reversão de tendência. Talvez seja suficiente, né? Óbvio que você pode utilizar aplicativos mais sofisticados, TradingView, por exemplo, para poder traçar ali figuras geométricas, tentar identificar padrões de candles, né? Que vai te dar uma informação ali, algum insight de mercado, você pode fazer isso também.
né? Mas nada te impede de fazer uma análise sua própria, mais simplista, simplesmente olhando para esses indicadores que a própria plataforma te fornece e tendo na sua mente aí a ideia de escassez, a ideia saber o que é a ideia de escassez, a ideia de abundância, a ideia de oferta, a ideia de demanda, né? Saber que o preço do mercado, o mercado ele jamais quer pagar, você jamais quer pagar o mais caro possível por um ativo, né? Às vezes você paga quando a demanda está muito alta, né? Mas geralmente você quer pagar, né, menos do que o ativo vale, né? E quando você vê algo que vale menos do que ele realmente vale, que está com preço ali setado menor do que aquele ativo realmente vale, você tende a querer comprar, né? E você sabe que, dependendo do ativo que você está comprando, você sabe que realmente aquele preço pode voltar, né, ao patamar normal. E aí é nesse momento, né, que você identifica a oportunidade de entrada, né? O preço do ativo está mais barato do que as pessoas pagaram por ele nos últimos 50 dias, nos últimos 100 dias, nos últimos 200 dias, nos últimos 400 dias. Caramba, por que não comprar, né? Agora, beleza, veja bem, esse vídeo aqui jamais é uma dica de investimento, né? Eu não quero que você saia comprando nada porque eu falei nesse vídeo. Inclusive, se você sair daqui agora e fazer uma compra de Matic, só porque ela está subindo 23%, é bem capaz que você perca dinheiro, né? Porque esse assunto que eu comecei aqui, ele tem uma data de validade, né? Então eu posso dizer que a data de validade dele começou no momento da postagem do vídeo, e nesse mercado de criptomoeda, como tudo muda muito rápido, aquele vídeo lá já perdeu a validade, né? Se você entrar agora, né, não é garantido que você vai conseguir 25% como está tendo aqui, simplesmente esse gráfico está mostrando aqui da variação das últimas 24 horas, de um dia para o outro, né? Então, pense bem antes de fazer investimento. Quando você vê youtuber falando sobre investimentos, não sai fazendo o que os caras falam, né? Tem motivos, né? Um dos motivos porque o cara pode ter interesses escusos ali por trás em relação a uma moeda, pode estar recebendo para falar bem de determinada moeda, né? E um outro motivo simplesmente é pelo fator timing. Às vezes quando o cara faz uma análise do mercado, ele viu um determinado cenário e no dia seguinte a realidade é essa, o cenário muda. O cenário muda e aí aquele youtuber teoricamente teria que fazer uma outra análise, atualizar a leitura dele, e nem sempre isso acontece, e aí você acaba pegando um vídeo antigo e tomando uma decisão de investimento equivocada. Então jamais faça isso. Enfim, curtiu o vídeo? Aperta aí curtir, compartilha, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber notificação, coloca seu comentário aí também para a gente discutir, trocar ideia e falar desse mercado aí para descobrir para onde ele vai, enfim, para a gente ganhar dinheiro junto, por que não? Valeu, abraço, fui, tchau.